hoje a gente vai dar continuidade à parte de sensoriamento, né, que vocês estão aprendendo, tá? É importante, né? Então, vocês conhecerem diversas tecnologias de sensores, tá? Então, hoje, a aula passada, teórica, né, nós tratamos de sensores indutivos, capacitivos, né? Hoje, nós estamos nos sensores fotoelétricos e quando a gente fala de sensores fotoelétricos, que eles têm sensibilidade à luz, né? Então, nós temos dois tipos, os fotocondutivos e os fotovoltaicos, tá? Vamos entender a diferença aí dos dois aí na aula de hoje e fazer alguns testes aí também, tá? Essa parte aqui é uma revisão, né, da parte de sensores da aula teórica passada, né? Então, falando aqui do transdutor, ele converte a uma forma de energia ou quantidade física em uma outra forma de energia. Então, são os componentes que nós temos, né, nos sensores, né? Então, todo sensor tem um transdutor que ele faz essa conversão de domínios, né? O domínio da temperatura para o domínio eletrônico, o domínio da luz para o domínio eletrônico, né? Então, a ideia é que a gente tenha sempre como resultado aí dos sensores o domínio eletrônico, que é um sinal que a gente vai tratar ele, né? Vai conseguir mensurar aí essas grandezas aí usando o domínio eletrônico. E o sensor vem da palavra de sentir, né? Então, ele fornece a informação de entrada, ó, do nosso sistema a partir do mundo externo. Então, exemplo, olha lá, o nosso fotoelétrico. Então, ele pode ser tanto um transdutor quanto um sensor propriamente dito, né? Então, dizemos que o sensor fotoelétrico é um transdutor que converte a luz, ó, energia luminosa, em energia elétrica, né? Então, as células fotovoltaicas também convertem, né, a luz em corrente elétrica, que é um tipo de sensor que a gente vai trabalhar hoje, né? Por outro lado, temos sensores que convertem luz em variação de grandezas, né? No caso, resistência. Também é um sensor que vocês já aprenderam, né? Que são os LDRs. Os LDRs, eles convertem a luz em resistência elétrica, né? Varia a resistência elétrica. Com a variação da resistência elétrica, eu, através de um circuito, né, eu consigo variar a corrente também. Os fotodiodos também têm essa característica. Os atuadores, eles já executam as ações que a gente quer em função da leitura dos sensores, né? Então, claro que aí a gente precisa de um sistema que vai controlar, né, todo esse projeto, né? A ideia é trabalhar com um determinado projeto que ele vai ter sensores e vai ter atuadores, e eu tenho que ter um controlador, né? Esse controlador geralmente é um CLP, né, um controlador lógico programável, e eu ligo os atuadores nesse CLP também. Então, eles geram saídas, né? Sinais de saída, que aí eu vou atuar válvulas, vou atuar relés, cilindros, motores, solenoides, ou seja, o que eu quiser, né, de sinal de saída, né, de fazer atuações, aí eu vou conseguir através dos nossos controladores, né? Então, o sensor, ele lê uma informação, o controlador vai processar essa informação e vai gerar uma atuação, né? Aí ele gera uma determinada atuação. Quanto a tipos de sensores, nós temos os que são fáceis da gente trabalhar, né? Que são os digitais ou discretos, né? Eles trabalham com os níveis zeros e uns, né? Nível lógico alto e nível lógico baixo, né? Aqui tem uma representação, então eu tenho um nível de tensão que representa o nível alto, né? Aqui nesse gráfico aqui está 1 aqui, mas geralmente não é 1 volt, né? Então nós temos 5 volts, né? Representando esse nível alto, 12 volts, 48 volts, 24 e assim por diante, né? Temos o nível baixo também, que pode ser aqui o 0, né? Pode ser o GND da nossa fonte, mas podemos ter outras referências também como nível baixo. Mas o importante é entender que o sensor do tipo discreto, ele vai te dar 2 valores de saída, apenas 2, o verdadeiro e o falso.
e esse verdadeiro e o falso pode ser interpretado com níveis de tensões, que é o nosso caso, né? Que é o domínio eletrônico que a gente trabalha. Já os sensores do tipo analógicos, ou também são conhecidos como proporcionais, eu não tenho agora mais só duas grandezas que eu vou ter como resposta. Então, esse tipo de sensor, ele me dá como resultado da leitura dele diversos níveis de tensões, como uma escadinha aqui, ó. Né? Então, cada degrauzinho aqui é uma altura, cada altura vai representar uma tensão elétrica. Então, agora, o sensor que é do tipo analógico, eu preciso tratar ele, né, de uma maneira até um pouquinho mais trabalhosa do que comparado com o discreto, né? Porque o discreto é só liga e desliga, né? Agora, o analógico não. O analógico eu tenho que ter um processamento, né, dessa informação para saber o que eu vou fazer se a minha leitura tiver tipo em intervalos, né? Eu posso determinar intervalos e esses intervalos eles vão me dar uma resposta, né, de alguma ação que eu queira, né? Então eu poderia ter um intervalo aqui de tensão, né? Um ΔV aqui que ele vai trabalhar quando ele tiver nesse intervalo de tensão, ele vai executar alguma determinada ação aí, né? Então, os sensores que são analógicos ou proporcionais, então eles vão ter uma resposta, eles vão fornecer para nós uma resposta que também vai ser lá no domínio eletrônico, né? Só que agora não é só o 0 e 1. Agora eu vou ter o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 20, o 30, né? E assim por diante. E de tipos de sensores, olha só, nós temos vários tipos, né, de sensores, né? Então tem o tipo indutivo, tem o tipo capacitivo, que nós já abordamos, né, teoricamente, esses dois tipos de sensores aí no último material teórico de vocês. Hoje a gente está nesse aqui, né, nos fotoelétricos, que trabalham com emissão e recepção de luz. Tem também o ultrassônico, né, que faz parte aí do nosso estudo. Nas aulas futuras aí também a gente vai tratar da propagação de ondas sonoras, né, ondas mecânicas aí para esse tipo de sensor. Então, a maioria dos sensores, eles têm características discretas, né, de liga e desliga, né? Então, são sensores mais fáceis da gente trabalhar. Então, não importa a tecnologia, né? Que nem eu tenho sensor discreto para indutivo, para capacitivo, para óptico, para ultrassônico. Mas eu posso também ter sensor que não é o discreto, né, o analógico, também com essas tecnologias, né? Então eu posso também ter sensores. Aqui, o sensor discreto, ele está trabalhando com liga e desliga, e aqui alguns exemplos, né? Então hoje, no quesito óptico, nós trabalharemos, né, com interrupção do feixe da luz, né? Então ele vai ter a presença da luz e vai ter também a ausência da luz. Então o sensor fotoelétrico, ele transmite e recebe luz. Então eu preciso ter componentes eletrônicos que geram a luz e componentes eletrônicos que tenham sensibilidades à luz. Então, agora falando do assunto principal da aula de hoje, né, que são os sensores fotoelétricos, né? Então, assim como os capacitivos, ó, como exemplo, né, eles detectam qualquer material, porém, uma distância sensora maior, né? Então, agora, essa distância sensora, claro, vai depender da tecnologia que eu tenho de transmissão dessa luz, né? Os sistemas ópticos que eu vou ter para transmitir essa luz, né? Então isso aí vai fazer com que eu tenha alcances maiores, né? Desse tipo de sensor óptico aí. Eles são basicamente, ó, constituídos por, né, dois bloquinhos, né? Um bloco vai ser o bloco que transmite, né? Que é o nosso transmissor, ele que vai gerar a luz, ele que vai modular essa luz, ele que vai emitir os fótons, né? Que são as cargas elétricas que nós temos da luz, né? E o receptor,
é o segundo bloco que a gente precisa para implementar um sensor fotoelétrico, então ele tem que ter a sensibilidade de luz, né? Então ele vai ter que ter a sensibilidade de saber um ambiente que está claro, de um ambiente que está escuro, né? Então aqui nós temos alguns exemplos de sensores ópticos industriais, né? Temos aqui sensores que a gente pode comprar ou até fazer ele, né, comprando os componentes separadamente. Tem um kitzinho aqui bem conhecido, né, também, que é usado em sisteminhas embarcados aqui, ó, ele já vem preparado para vocês simplesmente fazerem a alimentação e ter uma resposta aqui, né? Então esse pino do meio é só fazer a alimentação dele com 5 volts, né? Na verdade os dois aqui da ponta, né, VCC e GND. Então, liga aqui o positivo aqui, o negativo aqui, 5 volts, né? E aqui eu vou ter um Vout, né? Então, esse Vout é um sinal que ele vai representar a presença ou ausência, né, do objeto que tem aqui. Já já a gente vai ver como é que ele funciona, né? Esse tipo de sensor, mas ele vai me dar uma variação de tensão aqui nessa saída, tá? Eu posso até programar esse módulo aqui para ele trabalhar com uma leitura analógica ou com uma resposta digital. Tem as duas opções, esse módulo aqui. Então, ele pode te dar como resposta um sensor discreto, que é o 0 e 1, ou ele também pode te dar como resposta uma curva que nem essa aqui, que tem variação. Então, seria uma resposta mais analógica aí. Falando do funcionamento desses sensores, né? Então, a finalidade aí desses sensores fotoelétricos é converter, né, o sinal luminoso, ou seja, o domínio da luz, em domínio eletrônico, né? Então, esse é o objetivo principal de um sensor fotoelétrico. E nós temos dois tipos, tá, de sensores que têm sensibilidade à luz. Tem os fotocondutivos, que é o que vocês já conhecem, né? Então, esse tipo de sensor, que é o nosso LDR, aqui ó, como exemplo, né? Então, ele varia a corrente elétrica que circula em função da intensidade da luz, incidente aqui na janelinha dele, né? Porém, o que ele varia? Qual é o transdutor dele? A resistência elétrica, né? Então, a resistência elétrica dele vai variar em função, né, da incidência de luz aqui, né? Então, o LDR é um sensor que vocês já trabalharam, né? Já fizeram circuitos com ele. Então, ele também é um sensor que tem sensibilidade à luz. Agora, hoje, o nosso foco principal está nos fotovoltaicos, né? Então, o que o fotovoltaico ele faz? Ele produz uma corrente elétrica, né? Então, é o efeito fotoelétrico, cuja intensidade depende da luz incidente no dispositivo, a corrente elétrica, né? Então, ele vai gerar uma corrente elétrica para nós, esse sensor fotovoltaico, né? E a pessoa que desenvolveu todo o estudo teórico, né, do efeito fotoelétrico é nada mais, nada menos que o Albert Einstein, né? Inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel em função do efeito fotoelétrico, né? E não em função da teoria da relatividade, né? Porque o Albert Einstein ele é muito conhecido pela teoria da relatividade, mas o Nobel dele foi a explicação do efeito fotoelétrico, como que a luz consegue criar portador de carga em um meio condutor, né? Porque a ideia é essa aí, né, do efeito fotoelétrico. É a luz, ela consegue movimentar os elétrons em um condutor. Esse que é o efeito fotoelétrico. Eu deixei um vídeo também, tá? Então, o objetivo não é explicar o efeito fotoelétrico, mas eu deixei um vídeo para vocês assistirem depois aí um pouquinho de física aí sobre o efeito fotoelétrico. Então, continuando aí a parte de princípio de funcionamento, então, olha só, eu tenho aqui um emissor de luz, e esse emissor de luz, ele fica lá, liga, desliga, né? Liga, desliga. Quando ele está ligado, claro, ele está emitindo luz.
Quando ele está desligado, ele não está emitindo luz. Então, eu tenho aqui um transmissor. Geralmente, esses sensores, eles trabalham com a luz no espectro infravermelho, né? O espectro infravermelho, o nosso olho não enxerga, tá? Então, esse liga e desliga, ele pode gerar códigos, né? Então, aí que entra a tal da modulação do meu sinal. Então, eu posso gerar códigos, né? E esses códigos, eles vão ser processados pelo receptor. O que é o receptor? É um transistor, só que ele se chama fototransistor ou até o fotodiodo, né? Aqui nesse exemplo nós temos o fototransistor. Lembrando que o transistor, ele tem aquela simbologia, né, de 3 perninhas. Então, ele tem aqui a base, ele tem aqui o coletor e ele tem o emissor. Isso aqui é do tipo NPN, né? Esse transistor aqui, que eu desenhei aqui a simbologia. O fototransistor, qual é a diferença? A base dele, vocês estão vendo que ele não tem base, ele tem 2 terminais, olha só. A base dele é a luz, né? Por isso que nós temos essas 2 setinhas aqui, ó, na simbologia dele. Então, a base dele é a luz. O transistor bipolar, que a gente usa lá nos nossos circuitos, eu injeto corrente elétrica na base, né? Então, eu vou ter a corrente I aqui na minha base. O fototransistor, eu injeto fótons, né, nele. Os fótons são as cargas elétricas da luz, né? Então, a luz, ela tem propagação de fótons. Agora, um meio condutor, eu tenho as cargas elétricas são os elétrons, tá? No meio condutor, um meio físico, tá? Então, o fototransistor, ele vai trabalhar igual ao nosso transistor lá que foi utilizado no circuito do LDR, porém com luz agora, né? A base vai ser uma luz. A base vai ser a luz que vai fazer com que ele trabalhe na região de saturação, na região de corte, na região de amplificação de sinal, né? Então, a diferença é essa. Então, eu tenho que ter um caminho aqui para essa luz, né? Para propagar essa luz. Qualquer bloqueio, né? Qualquer material aqui de bloqueio da luz vai fazer com que o receptor não receba essa informação. Um exemplo típico que vocês têm aí na casa de vocês é o controle remoto da TV. Se o controle remoto da TV tem uma luzinha na ponta, por que eu digo isso? Porque tem controle remoto que é por radiofrequência, tá? Agora, a maioria não é por radiofrequência, mas os que têm a luzinha na ponta, ele trabalha com essa tecnologia aqui, né? Então, o seu controle remoto, vou chamar de CR, ele transmite a luz através de um LED, e esse LED ele é infravermelho, por isso que vocês não enxergam a luz que está sendo emitida. E do lado de cá teria a televisão, né? Então a TV ela vai ter esse fototransistor ou um fotodiodo, que vai receber um código que o seu transmissor está enviando, até por pulsos, né? São modulações de pulsos com determinadas frequências, com determinados tempos de on e tempo de off desses sinais aqui, né? Essa luz infravermelha, o nosso olho não enxerga, mas se vocês pegarem a câmera do celular e apontar para esse LEDzinho do controle remoto, vocês vão ver, porque a câmera do celular, o sensor dela, ele sente a luz infravermelha. Então, vocês vão ver esse LEDzinho acender. E, na verdade, vocês vão ver a modulação dele, né? Então, ele vai ficar ligando e desligando de uma maneira muito rápida, tá? Praticamente, vocês vão ver ele ligado a hora, claro, que apertar um botão. É até uma maneira de vocês testarem para saber se o controle realmente está funcionando, né? Se o controle estiver funcionando, visualmente, você não vai ter a informação se o LED emissor infravermelho está funcionando, mas com a câmerazinha do celular vocês conseguem verificar essa luz aí.
Então, a composição básica do sensor fotoelétrico, pessoal, olha lá, então nós temos a fonte de luz, que geralmente são LEDs infravermelhos, né? Ou tem os visíveis também, tá? Mas sensor fotoelétrico com sensibilidade à luz visível tem o problema da luz ambiente. Por quê? A luz ambiente pode influenciar a sensibilidade dele, né? Agora, se ele trabalhar num ambiente fechado, tipo dentro de um equipamento, aí tudo bem, não tem problema. Então, a maioria dos sensores geralmente são infravermelhos. Temos o sensor de luz. Então, são componentes eletrônicos que alteram a intensidade da corrente que conduzem conforme a quantidade de luz recebida. É o nosso fotodiodo, é o nosso fototransistor, né? Então, basicamente, eu preciso ter a fonte de luz e o receptor de luz, que é o sensor de luz aqui. Aqui entra a parte óptica, né? De direcionamento dessa luz, né? Então, são lentes que eu posso ter, né? Então, os LEDs, os fotossensores, o próprio LED, aquele formato, né, da janela dele, ele já trabalha como uma lente, que ele pode difundir essa luz, né, em várias... Ele pode espalhar essa luz ou ele pode até concentrar a luz. Geralmente o diodo laser, ele concentra a luz em uma única direção. Geralmente LEDs de sinalização, eles espalham, né, essa luz para várias direções aí, né? Então, lentes, os LEDs e os fotossensores emitem e captam luz numa grande área. As lentes são utilizadas para estreitar essa área. Isso faz com que o alcance seja maior. Então, se a gente consegue concentrar a luz em uma determinada área, eu tenho mais fótons naquela área, eu consigo ter mais energia para aquela área, eu tenho, por consequência, um alcance maior, né? Então, os sensores que trabalham com a parte óptica, lentes, guias de luz, né, que são fibras ópticas também, são usadas para guias de luz, então eles têm alcances maiores. Saída, então se o nível de luz detectado for suficiente, então o sensor ele liga ou desliga. Aí é a sensibilidade, né, que aquele sensor ele tem que trabalhar. Eu não posso trabalhar com uma sensibilidade mínima, né, porque senão qualquer atenuação que eu vou ter dessa minha fonte de luz vai fazer com que eu tenha uma atuação falsa aí desse meu sensor. Então, ao escolher um sensor para uma determinada aplicação, precisamos levar em conta algumas características. Então, primeiro, nós temos aqui um gráfico que ele está dando um espectro de luz para o olho humano. Então, vocês estão observando que o olho humano é o que enxerga menos, né? Então, olha só, o tamanho, né, de espectro aqui para o olho humano é o que enxerga menos. O LDR enxerga um pouquinho mais, né? E os fotodiodos, fototransistores, fotocélulas, eles têm um espectro bem maior, ou seja, eles conseguem enxergar mais frequências de luz do que o nosso olho consegue. Então, nós temos, isso aí é a resposta espectral, né? Na verdade, isso aí que eu falei é o item B aqui, então já vou falar até dele. Ó. Então, diferentemente do olho humano, a maioria dos sensores fotoelétricos podem ver muito mais do que os nossos olhos. Ou seja, esses sensores, em sua maioria, podem perceber tanto radiação infravermelha como ultravioleta. Então, é aquilo lá, não significa que um sensor infravermelho, ele não tem sensibilidade para a luz visível. Então, vocês estão vendo que aqui pelo espectro ele tem, né, essa sensibilidade também para a luz vermelha, mas ele consegue enxergar mais do que outras tecnologias de sensores, né, ou se comparar com a resposta ao olho humano. Sensibilidade. Então, quanto à sensibilidade, nós temos no que diz sensibilidade, né? Nos diz de que modo a grandeza associada em sua saída varia com a intensidade de luz que incide nesse sensor. Então, todo sensor ele tem uma sensibilidade para aquele tipo de luz, para uma determinada potência, né, de fótons que ele vai receber. Então, a gente tem que
identificar níveis máximos e mínimos para fazer um projeto adequado e não tenha respostas falsas, né, na atuação desse tipo de sensor. Velocidade também, né, é uma característica que a gente tem que analisar, porque, olha só, em muitas aplicações os sensores devem detectar variações muito rápidas, né, de luz ou sombra, como no caso da leitura de código de barras, controles de velocidade de máquinas, encoders ópticos, links por fibra ótica e outras aplicações. Então, vamos falar um pouquinho da fibra ótica. Então, fibra ótica, vocês sabem que é um guia de luz, né? Então, eu consigo colocar uma luz numa ponta da fibra ótica e essa luz ela vai sair na outra ponta, mesmo que essa fibra faça curvas. Então, eu tenho um guia de luz, né? Um guia que a luz entra numa ponta e sai na outra, mesmo que eu tenha curvas, né? Nesse caminho aí que essa guia de luz está provocando. Agora, mesmo nessa fibra, eu tenho atenuação, né? Eu tenho os meus fótons, eles acabam tendo desvios, né, internos, lá, e eu vou perder um pouquinho de energia, né? E a velocidade? A velocidade, nesse caso, ela tem que ser avaliada por quê? Eu estou dando um exemplo da fibra ótica numa transmissão de dados. Por quê? Eu posso usar um sensor óptico para receber dados, né? E que dados é esse que ele está recebendo? 0 e 1. Né? Então, quanto mais rápido essa sensibilidade para ele entender o que é 0 e o que é 1, né? Eu vou ter uma velocidade maior. Né? Então, quanto maior essa velocidade, maior vai ser a taxa de dados que eu vou conseguir colocar nesse meu sistema, né, de transmissão de dados. Então, a velocidade aqui, principalmente para transmissão de dados, ela tem que ser avaliada muito para projeto. Agora, para a gente detectar pessoas passando, sei lá, no corredor, será que eu preciso ter uma velocidade muito alta para esse sensor detectar? Provavelmente não. Né? Provavelmente não, porque a própria velocidade, né, mesmo que a pessoa passe correndo, né, nesse sensor aí, é um tempo que a gente considera ele muito baixo, né? Então, qualquer sensor consegue detectar esse tipo de resposta aí, para esse caso aí de pessoas passando num corredor aí que eu estou dando como exemplo aí. Os encoders, aqui falando um pouquinho do encoder, o encoder já é um disco que ele tem furos e eu tenho a passagem da luz nesses furos. Então, hora a luz passa, hora a luz não passa, então, e esse disquinho ele fica girando com velocidade rápida. Então, o meu sensor óptico, o meu sensor fotoelétrico, ele precisa ter uma velocidade de resposta alta também nesse caso. Então, a característica de velocidade vai depender da aplicação, né, desse tipo de sensor no projeto. Então, quando a gente, falando mais um pouquinho do espectro de luz, né, então a luz visível, que é o que o nosso olho consegue enxergar, ela tem comprimentos de ondas, né, cada comprimento de onda representa uma cor, né, então nós temos as cores aqui, então nós enxergamos comprimentos de onda, né, o nosso cérebro que transforma esse comprimento de onda aí, né, em cores, tá? Agora, olha só, o espectro infravermelho, ele está aqui, ele está numa outra posição, né? Então, o espectro infravermelho, ele tem frequências onde o nosso olho agora não enxerga mais, tá? Então, o nosso olho, ele não tem essa sensibilidade para captar frequências aqui, comprimentos de onda, no espectro infravermelho. E os nossos sensores fotoelétricos, eles estão trabalhando, né, a maioria deles, nesse espectro aqui. Nós temos nesses sensores, pessoal, 3 modos principais de detecção. Tá? Então, o primeiro é o de barreira. Então, está aqui o de barreira. Acho que o de barreira é o mais fácil de entender. Por quê? Só que ele dá mais trabalho para a gente implementar esse tipo de sensor, porque eu tenho que ter nos 2 extremos ligações, né? Então, eu tenho que ter o emissor aqui, né, de um lado. Esse aqui, a função dele é só emitir a luz.
e o receptor aqui. Enquanto tiver passando luz, né, enquanto o receptor estiver recebendo luz, ele tem uma determinada corrente elétrica aqui que pode estar sendo medida no circuito. Se alguém criar uma barreira aqui, ele não vai mais receber essa luz. E a corrente elétrica do circuito dele vai alterar, né? Aí ele consegue detectar presença e ausência de luz dessa maneira, né? Então, o receptor recebendo luz, ele está medindo uma determinada corrente elétrica. Se alguém passar nesse meio aqui, vai criar uma barreira para a luz. Claro, se for uma pessoa transparente, não, né? Mas qualquer um que passar aqui vai criar uma barreira e vai alterar a corrente elétrica do receptor. Então, ele vai conseguir te avisar, né? Então, ele aqui que vai avisar se ele está trabalhando com nível alto, 1, ou nível baixo, 0. E de emissor, R de receptor. Nós temos um tipo que é o retroreflexivo. Esse sistema aqui, então, a ligação elétrica vai ficar toda aqui, né? Por quê? Eu tenho um lado aqui que ele já tem a emissão e a recepção. Então, ele tem lá um LED infravermelho que está emitindo luz e ele tem também, nesse mesmo conjunto, o receptor de luz. Um fototransistor, um fotodiodo. Só que eu preciso ter um espelho aqui, ó, né? Então, esse refletor aqui geralmente é um espelho pequenininho, né? E ele vai também, se passar alguém aqui no meio, o que vai acontecer? Vai bloquear, né, a passagem de luz. Então, não vai refletir mais luz para o receptor. E ele vai conseguir também detectar, né, o 0 e 1, né, com a reflexão ou não da luz no módulo receptor aqui. Temos um terceiro modo de detecção que se chama sensor difuso, né? Então, esse sensor difuso, ele trabalha, ó, com a mesma teoria do retroreflexivo, só que quem vai refletir é o objeto. Então, eu não tenho mais um espelho aqui, eu tenho um objeto. Claro que esse objeto, ele tem que ter características de reflexão de luz. Então, se eu colocar um objeto aqui preto, o preto absorve toda a luz, então ele não vai refletir nada. Agora, se o objeto for branco, se for, sei lá, laranja, azul, ele vai ter parte da reflexão dele, sim, né? Não vai ter a reflexão total, né, de todas as luzes, né, como se fosse um branco, como se fosse o espelho, mas parte ele vai refletir, sim. E claro que o receptor ele tem que estar preparado para analisar essas sensibilidades desses objetos aqui que ele vai, né, ter que detectar. Então tem que fazer estudos aí, né, de reflexão dos objetos que vão ser detectados aqui, né, por esse nosso receptor aí, já que nós não temos agora um espelho aqui, né, fixo que vai tratar aí dessa reflexão para nós. Então, esse aqui é chamado sensor difuso. Algumas aplicações. Ó, uma eu acabei, né, de dar exemplo, né? A detecção de pessoas. Né? Olha lá. Então, a pessoa vai passar aqui, nem vai notar, porque ela não vai ver, né, esse feixe de luz aqui, porque ele vai ser um sensor, esse aqui, infravermelho. Então, a pessoa passou aqui, detectou a pessoa, está contabilizando lá pessoas que, sei lá, estão passando, né, nessa porta aqui. Comando de porta de garagem. Isso aqui é muito comum até para portão automático, né? Porque se você tem um portão automático, vamos imaginar que o seu carro está parado aqui embaixo do portão e o portão começa a descer. Ele vai amassar o seu carro. Então, se você tiver um sensor que está detectando a presença do seu carro, né? Quando ele estiver aqui embaixo do portão, ele não vai deixar, claro, o portão descer. Né? Então, uma das tecnologias que pode ser utilizada é um sensor óptico também, né? Bem fácil de se instalar esses tipos de sensor hoje em dia, né?
Então, aqui nós temos detecção, ó, de fim de rolo de papel. Então, aqui, bem nesse detalhezinho aqui, né? A imagem não está muito legal, mas aqui eu tenho uma bobina, né? Tem uma bobina de papel. E essa bobina está alimentando um sistema aí, né? Então, eu tenho aqui uma tecnologia de difusão. Por que difusão? Eu tenho um sensor aqui que está enviando a luz, está emitindo luz, e a bobina, se ela estiver cheia, ela vai refletir luz para o sensor. Então, o sensor está sabendo que tem papel. Já aqui acabou o papel. Então, a luz só vai e não volta mais, né? Então, ele sabe que a luz acabou aqui, né? Então, ele está usando aquela tecnologia da difusão da luz. Detecção, né, de objetos aqui, né? Então, a detecção de altura que ele está dizendo aqui vai depender também de outros tipos de sensor, tá? Geralmente, sensor óptico, ele não mede o tempo de retorno, o tempo de retorno da luz, porque aí eu conseguiria detectar a altura, né? Então, aqui ele está mais detectando o objeto, tá? Em função da reflexão também da luz nesse sensor. Então, eu tenho aqui uma esteira que está passando objetos e eu vou ter diferenças, né, de níveis de reflexão, quando for uma caixa de papel ou quando for só a esteira, se a esteira principalmente for preta, né? Aí ele não vai refletir nada, aí ele vai saber quando tem objeto ou quando não tem objeto. A detecção de altura, ela é mais utilizada para sensores ultrassônicos, que a gente vai estudar ainda esse tipo de sensor. Detecção quanto a sensores reflexivos. Os reflexivos, eles precisam de espelho, né? Então, eles precisam de espelho. Então, tem um exemplo aqui de detecção de latas. Então, eu tenho de um lado aqui o sensor que está emitindo a luz e ele recebe luz também. Mas eu tenho do lado de cá um espelho fixo, né? O lado de cá, ó, é um espelho fixo no sistema que garante a reflexão. E quando passa um objeto, claro, ele vai bloquear essa reflexão, não vai ter reflexão. Então, aqui é um modelo de detecção de latas aqui passando também numa esteira, né? Então, aqui eu tenho o espelho e nenhum objeto aqui no meio. Aqui eu já tenho um objeto no meio, ó, a luz bate no objeto e não volta mais, né? Ela bloqueou a passagem da luz para o receptor. O tipo barreira de luz direta, então aqui também nós temos um exemplo de contagem de produtos, né? Então aqui está passando garrafas aqui numa esteira e eu tenho a tecnologia de barreira de luz direta, que é aquela onde você tem um emissor de um lado e um receptor de outro. Então, se eu tiver um objeto que está cortando, né, esse feixe de luz, o receptor vai detectar. Geralmente, esses sensores, eles têm também, ó, os receptores, eles têm indicação visual que se o sensor foi atuado ou não. Por quê? Isso aqui facilita muito o ajuste, né, do sensor. Então, geralmente, o receptor, ele tem indicação, né, visual com LEDs, até indicando a intensidade que ele está conseguindo detectar dessa luz, né? Então, aqui tem um exemplo também de esteiras, né, com objetos, né, no caso aqui, garrafas, passando, né, por ele. Então, esse barreira de luz, ele tem separado, né, um módulo que emite luz, né, tem o emissor de um lado e o receptor de outro. Então, eu preciso ligar fio dos dois lados aqui nesse sensor, nessa tecnologia de barreira de luz direta. Então, olha só, há mais algumas aplicações aqui quanto a quesito de difusão para contagem de garrafas, né? Aí eu vou ter a reflexão da luz no objeto. Aqui eu tenho também a difusão, contagem de CIs, passando numa esteira. Aqui o fim de rolo de papel. Então, aqui esse desenho está melhor para entender, né? Aquele sensor lá que está detectando presença da bobina de papel. Então, enquanto tiver uma bobina aqui com uma área
que está refletindo luz para o sensor, né? Ele está atuando. Quando diminuir essa área aqui, ele não vai refletir mais, aí o sensor vai indicar que, opa, acabou o papel aí. Sensor de barreira, então, é aquele sensor que tem emissor de um lado e receptor de outro. Aqui ele está contando, ó, corte. Então, ele está tendo uma precisão de corte. Por quê? A distância entre um furo e outro, ela é contabilizada pelo sensor. Então, se eu tenho lá a informação que, sei lá, cada atuação desse furo é 1 milímetro, então é possível eu controlar o avanço desse material para a guilhotina e ter cortes precisos, né? Então, aqui está sendo usado um sensor de barreira com um disco. Esse disco ele gira conforme está sendo alimentado essa folha aqui, que pode ser folha de papel, folha de aço, né, alumínio. E aí, com a passagem pelos furos, eu consigo, né, determinar o momento exato para a guilhotina cortar. Né? Então, claro que isso aí tem que estar tudo programado no meu controlador. Né? Aqui é só a tecnologia do sensor. Aqui nós temos um sensor de controle de tampas, ó, caixas que passam com tampa e sem tampa, né? E aqui está sendo utilizada uma tecnologia de fibra ótica. Então, esse sensor aqui, ele tem guia de luz. Então, esse cabinho escuro e o outro que está passando por baixo da esteira e vindo para cá, para esse lado, é uma guia ótica, né? Um guia de luz ótico. E aí eu tenho que fazer um alinhamento óptico, então esse feixe aqui, ele é mais concentrado a luz, né? Então ele tem uma precisão maior aqui para detectar partes de objetos, né? Então ele está detectando parte de objeto, que é a tampa ou um objeto sem tampa. Um objeto sem tampa, a luz passa, um objeto sem tampa cria uma barreira para esse tipo de sensor. Né? Então, ele precisa ter também, claro, um ajuste mais crítico. Né? Esse ajuste aqui ele tem uma sensibilidade melhor aí para objetos pequenos, para detecção de objetos pequenos. Então, falando aqui de alguns sensores que emitem luz, né? Então, vamos falar de alguns tipos de sensor que vocês podem comprar. Né? Então, geralmente, são os TIL, né? TIL. Geralmente, a gente faz muito projeto com o TIL 32. Eu vou até mostrar um circuitinho para vocês aí. Então, o TIL 32, ele emite luz, é um LED que emite luz, porém é aquela luz que a gente não enxerga, tá? É a luz infravermelha, né? Tem algumas características de potência, né, nessa tabela dele. Tem algumas características de tensão direta, né? Esse VF é a tensão direta dele, né? Então, ele trabalha com 1,6 volts de tensão direta. Isso aqui é importante para a gente calcular o resistor limitador, porque, olha só, ele trabalha com uma corrente de 20 mili. O máximo é 20 mili que eu tenho que trabalhar de corrente nesse sensor. Com uma tensão direta de 1,6, eu já consigo projetar o resistor limitador para esse tipo de emissor de luz, que é um LED. Né? E ele tem 3 milímetros, né? O encapsulamento dele é de 3 milímetros. E aqui ele tem o comprimento de onda dele, né? Micrômetros, né? 0,94 micrômetros ou micrômetros. Aqui nós temos um datasheet que fala um pouquinho dos sensores, que são os receptores de luz, são os fotodiodo, tá? Então, geralmente, a gente trabalha com esses TIL aqui, ó, também para projetos, assim, lá na escola, né? Geralmente são os TIL, né, de 63 até a 78. Eu tô com um exemplo aqui do TIL 78. Então, o TIL 32 e o TIL 78, eles são bem usuais projetos, né, como sensor fotoelétrico. Então, esse fototransistor, ele tem também características aqui, ó,
de corrente com luz, né? Que ele vai trabalhar aqui, ó, com 1 miliampere. Então, depois a gente vai conseguir medir também essas correntes aqui, tá, pessoal? A tensão dele, de 5 volts de trabalho. Aqui é para a luz, né? E aqui é no escuro, né? Dark current e light current, né? Então, tem essas características, são usadas para projetos, né? Então, no escuro, 25 nanoampere. Ó, é uma corrente que nem todos os aparelhos vão conseguir medir, né? É uma corrente muito baixa essa aqui, né? E aí aumenta a tensão nele, né? Entre coletor e emissor vai para 30 aqui, até o máximo, né? Seria aqui o 30, né? Vai depender como vai ser a ligação. Ele parece um LED, viu, pessoal? Ó, ele parece um LED, mas ele não é LED, ele recebe luz, né? O terminal menor é o coletor e o maior é o emissor. E a base? A base é a janela dele, né? A base está aqui, ele recebe a luz. A base é a luz dele. Então, ele tem aqui características. Aqui eu coloquei um detalhe do datasheet de características básicas de tensão coletor-emissor, máxima de 50 volts. São valores máximos para projetos que são utilizados. Potência máxima, 50 miliwatts. Isso aqui vai depender, né, da tensão e da corrente que vocês estão utilizando. Corrente no escuro e corrente no claro, né? Então, corrente no escuro 100 nanoamperes e no claro 1 microampere. São correntes baixas, mas são correntes suficientes para a gente conseguir fazer chaveamento de carga, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer chaveamento de cargas com essas correntes aqui para fazer controle, né, de carga. E na saturação, ele tem uma tensão entre coletor e emissor de 0,4 volts, né? Tensões típicas aqui. Então, nós temos características de sensores ópticos que também trabalham como acoplador óptico, né? Então, nós temos aqui uma diferença. O sensor, ele geralmente tem uma janela onde você vai bloquear a passagem da luz. Então, aqui eu vou ter um flagzinho, uma bandeira que vai se encaixar aqui nesse vãozinho aqui. E essa bandeira vai ter a função de bloquear a passagem da luz, né? Então, eu vou ter que ter um dispositivo mecânico que vai atuar essa bandeirinha aqui para esse sensor conseguir chavear. Senão, ele vai ficar só em um nível, né? Então, um lado vai ser um emissor, o outro lado vai ser o receptor. E a luz está passando aqui no meio. Então, eu tenho que ter uma detecção com uma barreira física aqui. Agora, nós temos essa tecnologia também em um CI. Então, esse CI, vocês estão vendo que não tem como, né, colocar uma bandeirinha nele para ele atuar. Esse tipo de encapsulamento aqui fechado, dentro dele, olha só, nós temos os mesmos componentes, né? Tem um LED que emite luz e um fotodiodo que recebe a luz. Agora, esse componente aqui, ele é conhecido como acoplador óptico, né? Então, eu consigo separar domínios de tensões. Então, eu posso usar a luz aqui, ó, ela vai fazer um isolamento de tensão. O que significa esse isolamento de tensão? Eu posso ter 5 volts de um lado e 110 volts do outro, né? 110 volts do outro lado. E a luz é a que vai estar fazendo esse bloqueio, porque o nível lógico de 5 volts ele não pode interferir no circuito de 110 e vice-versa. Né? Então, esses aí são os acopladores ópticos. É um assunto que também a gente vai tratar futuramente, mas é só para vocês entenderem a diferença, porque a nível construtivo é igual, né? Mas a aplicação é diferente. Tá? A aplicação desses dois componentes aqui são... Hoje é esse carinha aqui, é o nosso sensor. Tá? Mas existe também o acoplador que vocês estão vendo aqui, que internamente, ó, ele parece o sensor, tá? Fisicamente que ele é diferente. Então, olha só, uma aplicação legal para vocês com o TIL 32
que é o que emite luz, e com o TIL 78, que é o que recebe a luz. Então, se vocês têm um sensor desse aqui, que vocês já podem comprar ele pronto, ele é um pouquinho mais caro, né? Porque ele já está prontinho aqui para vocês, ó. Mas, se vocês comprarem um fotodiodo e um LED emissor, vocês já têm, né, como montar um sensor fotoelétrico. O circuito é esse aqui, ó. Então, pro diodo emissor, eu tenho que ter um resistor limitador de corrente para ele. Né? Então, aqui ele está ligado com 5 volts, geralmente o resistor é de 220 ohms. Então, ele começa a emitir luz. E do lado de cá, do lado direito desse circuito, eu tenho o meu fototransistor. Então, eu não tenho mais um fio ligando na base, eu tenho a luz do emissor. E essa luz que vai funcionar como base desse meu transistor. Então, se eu colocar uma barreira física aqui, eu consigo saturar ou cortar esse meu transistor aqui, que no caso aqui é o TIL 78. Alimentando ele com a mesma tensão, colocando um resistor de 2,7K, eu vou ter esse ponto X aqui, ó. Esse ponto X é o ponto onde vocês vão ligar. Vocês podem ligar aqui uma porta lógica, tipo uma porta não, né? E aí vocês vão ter níveis lógicos aqui, 0 e 1. 0 ou 1 em função dessa barreira aqui. E na prática, olha só, na prática eu posso ter como exemplo aqui ó, um objeto claro. O objeto claro, ele reflete a luz. Olha o que acontece com o objeto escuro. O objeto escuro não reflete a luz. Tá? O objeto escuro não reflete luz. Então, aí entra também um assunto que a gente vai falar na próxima aula, que é um projeto de um carro seguidor de linha, um robô. Então, vocês podem, eu já vou deixar vocês preparados aí para essa tecnologia aí de montar um carro seguidor de linha, um robô seguidor de linha, né? Esses carros são muito utilizados na indústria, né? Então, a indústria usa muito robô que segue linha. Ele segue linha para levar componentes, né, materiais, né, de um departamento para outro, numa linha de produção, né? Então, esses tipos de robôs, tem outras tecnologias também, mas uma tecnologia básica é essa, é seguir linha. Né? Mas hoje em dia tem robô que segue campo eletromagnético, né? Então, tem outras tecnologias que esse robô ele pode seguir aí. Mas, para começar, né, um estudo inicial de um projeto que segue linha, olha só, esse circuitinho aqui é o que a gente precisa de sensoriamento, né? Falando de sensor. A lógica, a parte de acionamento, de controle de carga, eu vou até dar um exemplo aí para vocês ainda hoje. Que é agora, né? Então, agora a gente vai começar a trabalhar com o fotodiodo, que é um sensor fotoelétrico, né? O fotodiodo, ele trabalha com efeito fotovoltaico, tá? Por isso que agora, o teste dele, como que a gente vai entender esse sensor aqui, esse fotodiodo? Com o voltímetro e com o amperímetro. Eu não uso mais resistência, tá? Então, eu tenho agora o fotodiodo. Vocês lembram que no LDR, vocês fizeram essa medição usando resistência, tá? O fotodiodo, como ele usa o efeito fotovoltaico, vocês não vão mais medir resistência. Vocês vão medir tensão e corrente com ele, tá? E aí a gente vai eu vou montar esse circuito como demonstração aí para vocês verem o funcionamento dele a nível de controle de motor. Né? Então, eu estou fazendo um controle de motor com um fotodiodo. Então, esse fotodiodo, ele está gerando corrente elétrica para a minha base. Eu estou usando um transistor, que é o TIP 120. Esse transistor, pessoal, ele tem uma ligação que se chama Darlington. Então, essa ligação Darlington significa que ele é muito sensível a essa corrente de base aqui, ó.
Uma corrente de base muito pequena já vai conseguir fazer com que eu tenha corrente de carga aqui, que vai ser utilizada para controlar esse motor aqui. Tá? Por isso que eu estou usando um TIP 120 aqui. E a alimentação do circuito é 9 volts. Né? Então, quem vai gerar a corrente de base para nós é o nosso fotodiodo. Tá aqui, mas eu vou montar ele lá no Fingercad para mostrar para vocês, tá? Tem alguns vídeos que eu vou deixar aí no site aí para vocês, no site não, né? No chat, se der tempo, né? Deixa eu acabar a demonstração aqui, se der tempo, aí eu vou selecionar uns vídeos aí para vocês assistirem hoje, tá? Esse primeiro vídeo aqui, ele trata de protoboard. Por que eu tô falando de protoboard? Porque é o que dá mais confusão para vocês fazerem ligações, tá? Então, a protoboard, que nem eu estou propondo esse circuito aqui, ó. Como é que eu vou montar esse circuito numa protoboard? Ó, eu já deixei ele pronto aqui. Mas a ideia é que vocês tenham essa habilidade, né, de montar qualquer tipo de circuito em protoboard, porque na prática vocês vão usar protoboard para gerar para vocês os protótipos. O protótipo funcionou? Legal. Aí monta, solda ele, confecciona uma placa de circuito impresso, né? Tem também aqui, pessoal, o sensor fotodiodo, tá? Então, tem aqui uma aula sobre o sensor fotodiodo. Tem uma aula aqui que fala da introdução ao Fingercad. Se ainda alguém está com dúvida, né, nesse ambiente de simulação, também assista essa aula. Tem uma videoaula aqui do efeito fotoelétrico, que fala aqui sobre física, né, na verdade, esse efeito, né, foi do Albert Einstein, que ganhou o prêmio Nobel, né? Então, está aqui a explicação do efeito fotoelétrico, que é o que os nossos sensores hoje, na aula de hoje, estão trabalhando, né? E tem mais 2 vídeos aqui sobre teoria de sensores que eu já deixei na aula passada teórica para vocês, esses vídeos. Quem não assistiu, é interessante assistir. Ele aborda aí todos os tipos de sensores aí que são usados aí na parte de mecatrônica, né, de automação, de controladores, né? Todos esses vídeos são do Centro Paula Souza, tá, pessoal? Então, pode assistir à vontade esses vídeos aí. Vamos fazer uma demonstração agora do Fingercad. Então, eu já estou com o Fingercad aqui aberto. Eu vou clicar aqui, ó, no Criar Novo Circuito. Então, ele vai carregar aqui aquela área de edição de um novo circuito. Então, aqui eu tenho, ó, os nossos componentes, né? Lembrando que aqui em cima, ó, ele vem com os nomes aleatórios aqui. Então, a gente clica aqui, põe o nome que quiser aqui, ó. Eu vou colocar demo, aula, fotodiodo. Então, coloquei o nome demo, aula, fotodiodo. Então, a primeira coisa é pegar uma protoboard, né, pessoal? Vamos pegar sempre uma protoboard, trabalhar com as ligações na protoboard, evita que vocês façam ligações discretas com solda, né? Então, não vai ser necessário a solda. Vamos pegar o nosso fotodiodo. Ó, aqui tem o LDR, que vocês já conhecem, né? Eu vou pegar aqui o meu multímetro também, que a gente vai utilizar. Vocês viram que o fotodiodo não está nos componentes básicos. Então, tem que vir aqui, ó, e mudar para todos. Mudando para todos, olha só, o fotodiodo já aparece. Então, o fotodiodo, ele usa o efeito... o efeito que foi descoberto lá pelo Albert Einstein, né? O efeito fotovoltaico, esse carinha aqui. Então, significa o quê? Que ele vai gerar uma corrente elétrica para nós em função da luz que eu tenho aqui, né? Então, o efeito fotoelétrico, ele tem essa característica. Eu consigo movimentar elétrons
com a luz nessa janela aqui. É o princípio também, pessoal, acabei não falando, mas das placas solar, tá? A placa solar tem essa característica. Placa solar eu consigo movimentar elétrons, ou seja, eu consigo gerar energia elétrica com a luz. Aqui nós temos uma micro placa solar, que ela está sendo usada como sensor, né? Então eu vou pegar aqui, vamos fazer o primeiro teste, que é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui esse meu, ó, ele já está regulado para o voltímetro. Vamos medir a tensão desses dois terminais aqui, ó. Eu vou pegar aqui o meu multímetro e ligar aqui nos dois terminais, ó. Vou pegar, vou até colocar cores diferentes, ó. Esse aqui é o positivo. Esse aqui é o negativo. Vamos iniciar a simulação, ó. Ele está no modo voltímetro. Olha lá, tensão 0. Então, por que tensão 0? Porque ele está no escuro. Conforme eu vou, ó, jogando luz nele, ele começa a gerar tensão. Olha lá, está aparecendo tensão nele. Por que está negativo? Porque está invertido aqui os terminais, né? Positivo e negativo. Vamos inverter aqui esses terminais. Deixa eu tirar, então, eles aqui, ó. O positivo é aqui. E o negativo, eu vou ligar ele do lado de cá, só para não melhorar a ligação aí para vocês, mas não tem problema se eu cruzar, né, esses fios aqui. Então, vamos iniciar a simulação. Então, ele está sem luz, né? Conforme eu vou aumentando a luz, ó, ele vai gerar tensão. Ah, isso significa que se vocês pegarem vários desses sensores e fizerem associações em série, essa tensão vai aumentando, hein, pessoal? Então, vocês vão transformar esse tipo de sensor numa maneira de gerar energia elétrica. Mas, claro, vocês iam precisar muito sensor. Por isso que existem as células fotovoltaicas para isso, né? Então, só fazendo um adendo aí que era possível, seria possível, mas vocês vão precisar de muitos sensores, né, desses aqui. A ideia é comprar já uma célula fotovoltaica, se a ideia for geração de energia, né? Se eu tenho tensão, eu tenho corrente. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou parar a simulação e mudar para o modo corrente. Olha lá, corrente 0, mas se eu for, ó, aumentando aqui, ó, ele está gerando uma tensão e está fazendo circular corrente aqui nesse circuito. Ah, é uma corrente baixa? É, mas é uma corrente suficiente para ligar os nossos transistores, para acionar os nossos transistores, ó. Tá, é corrente baixa? É, mas dá para a gente trabalhar no acionamento de cargas com os transistores. Então, esse é o nosso sensor fotodiodo aqui, né? É um sensor fotoelétrico. Se vocês clicarem aqui, ó, nesses 3 pontinhos e 3 tracinhos, ele dá a informação dos componentes aqui, né? Então, o que cada componente faz? Fotodiodo converte luz em corrente elétrica. É justamente isso aqui, ó, que está acontecendo, ó. Luz em corrente. Eu estou medindo a corrente pelo amperímetro, né? Luz em corrente elétrica. Agora, vamos fazer uma aplicação de controle, né? Vamos controlar agora. Então, agora que vocês já entenderam o funcionamento desse nosso sensor, que é o fotodiodo, que trabalha com efeito elétrico, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar um transistor, vamos pegar lá o TIP 120, que ele tem aqui, ó, nas ferramentas de transistores. Aqui, ó, o TIP 120. Ele tem 3 terminais, ó, a base, o do meio é coletor e o emissor. O que eu vou ligar na base? Eu vou ligar esse meu sensor. Então, esse meu sensor, ó, ele vai gerar uma corrente de base aqui, né? Vai gerar corrente de base. Vou mudar uma cor aqui. Vou colocar um verde, né? Então, essa ligação que eu fiz, ó,
foi ligar os terminais da base, que são esses 5 furinhos aqui, ó, com o terminal anodo aqui, ó, do meu fotodiodo. E esse outro terminal aqui, eu tenho que colocar ele na referência do GND, que eu vou usar essa barra aqui de baixo, ó, a barra de alimentação. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou interligar o barramento de alimentação da protoboard negativo de cima com o de baixo. O positivo também, ó. O positivo. Vamos mudar a cor. Então, essa ligação, pessoal, é uma ligação jumper, né? Então, eu estou ligando o barramento negativo de cima da protoboard com o barramento negativo de baixo. Tá? Então, tudo que eu ligar aqui no negativo é a mesma coisa que eu ligar aqui em cima. Né? Por que eu fiz isso? Porque vamos colocar uma bateria aí. Ó. Então, eu vou usar a mesma bateria que eu usei, de 9 volts. Vou girar ela. Ó, vou girar ela. E eu vou ligar, se eu ligar ela em um único barramento, ela já passa a alimentação para o outro barramento. Por quê? Eu fiz os jumpers aqui, né? Então, eu fiz a ligação jumper. Então, vamos ver, ó, o positivo dela é esse aqui, ó. Então, eu posso pegar aqui, ó, o positivo dela e ligar aqui, ó, nesse terminal. Então, esse positivo está alimentando todo esse barramento aqui de baixo e através do cabo jumper aqui, ó, todo o barramento de cima. Essa bateria, eu vou utilizar ela, pessoal, para acionar um motor. E aí, ó, esse aqui, o negativo, eu vou ligar aqui, ó. Vamos mudar a cor também, para ficar tudo padronizado, ó. Então, o terminal negativo da minha fonte de 9 volts, que está de ponta cabeça aqui, né? Por isso parece 6. É toda essa ligação aqui e com o cabo jumper também aqui em cima, ó. Então, eu liguei agora o negativo no negativo da minha bateria. Mas esse carinha aqui gera tensão para mim? Gera. Mas como eu estou usando um componente para fazer o chaveamento do meu motor, eu preciso colocar o negativo dessa fonte, que é o fotodiodo, junto com o negativo dessa fonte. Né? Então, todo circuito de controle de carga que eu vou ter uma fonte para o motor e uma fonte para o controle, o GND dessas duas fontes tem que estar sempre juntos, né? Manter sempre junto os dois GNDs. Então, do jeito que está aqui, pessoal, eu já tenho uma corrente que vai ser injetada na minha base. Né? Vamos pegar agora um motor aqui. Vamos pegar um motor de corrente contínua, que é um motor DC. Acho que está aqui em cima, peraí. Motor DC, tá aqui, ó. O nosso motor DC, que eu vou utilizar ele, tá? O coletor aqui, pessoal, o coletor, que é aquele terminal de cima do transistor, eu vou ligar ele no positivo. Vamos mudar aqui a cor dele. Então, ó, o positivo tá aqui, ó, no terminal do meio, que ele é o coletor. O emissor, ele vai para o meu motor. Vamos mudar a cor também dele. Vamos pôr aqui no laranja. Deixa eu só fazer uma curvinha aqui nesse motor. Aqui, ó. Assim, ó. Né? E aqui, o outro terminal do meu motor. Tá aqui. Tinha dado uma travadinha. Ele vai aqui no comum da minha fonte, né? Então, eu tenho aqui, vamos voltar lá para o nosso circuito. Olha aqui o nosso circuito, tá aqui, ó. Então, eu tenho a minha fonte de 9 volts, ela está sendo, ó, ligada aqui no coletor. O emissor vai para o motor, para um terminal do motor, o outro terminal no negativo.
O fotodiodo, ele tem aqui a referência dele, que é a mesma da fonte, ó, é o GND. E o outro terminal do fotodiodo vai para a base, né, para a base aqui do meu transistor, que a ideia é controlar o acionamento desse motor. Então, é essa ligação que nós temos aqui, ó. O positivo vai para o coletor, o emissor vai para o motor vai para a referência. A referência também é ligada no fotodiodo e o anodo do fotodiodo na base, né? Então, se a gente iniciar aqui a simulação, o motor ele está parado, ele tem uma indicação aqui de RPM. Então, se eu começar a injetar corrente na minha base, olha só, o motor ele começa a girar. Ele está dizendo -6 porque ele está se girando no sentido agora, ó, anti-horário. Se eu inverter aqui as ligações, né, os terminais, ele fica no positivo. Então, eu consigo até manipular um pouquinho essa velocidade dele, tá? Precisa, claro, melhorar o circuito, ó, mas aqui, ó, ele foi para 5 RPM, 3 RPM, então eu estou conseguindo controlar a velocidade desse motor. Então, se eu estou conseguindo controlar a velocidade desse motor, significa que eu estou com um projeto aqui que ele está quase preparado. Claro que a gente vai precisar de mais um motor, né? Que a ideia é ter o controle de 2 motores com 2 sensores, né? Então, se eu tiver 2 sensores desse aqui, eu consigo controlar 2 motores, a velocidade de 2 motores. E se eu consigo controlar a velocidade de 2 motores, eu consigo já fazer um robozinho, um carrinho, seguindo uma faixa, né? Partindo desse princípio teórico aqui, ó. Né? Se a faixa estiver escura e se a faixa estiver clara. Né? E com isso eu vou conseguir dar uma movimentação para ele seguir. Né? Ele vai conseguir seguir uma faixa, né? Usando esse princípio aqui. Tá? Mas isso aqui é um assunto da próxima aula. O que eu quero hoje é que vocês entendam o nosso fotodiodo, e esse circuito aqui é um circuito de controle de carga. Eu estou controlando que carga? Um motor através de um fotodiodo, que é o assunto da aula de hoje, né? O assunto da aula de hoje é o nosso fotodiodo, que é um sensor, e com esse sensor a gente pode implementar um projeto que controla a velocidade de motor. E se eu tiver 2 motores, eu posso fazer esse tal do robô seguidor de linha, carro seguidor de linha, né? Então dá para a gente implementar ele aqui, claro que